querem chegar um pouco mais cedo para desfrutar desse ambiente relacional do lanche, onde a gente pode comer alguma coisinha, tomar alguma coisa, conversar com os amigos, fazer novas amizades. Amém? Vamos fechar nossos olhos, clamar para Deus, pedindo orientação, pedindo discernimento, porque Ele quer nos revelar essa noite. Amém. Ô Pai amado, obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado por ser quem o Senhor é. Obrigado por fazer a diferença, toda a diferença em nossa vida, por ser nosso norte, nossa direção. A pessoa em qual a gente descansa, em qual a gente deposita todas as nossas carências, todas as nossas angústias. Porque pela fé no Senhor a gente sabe que o amanhã é sempre bom, porque é a vontade do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos entender quais são as suas promessas, qual é o seu propósito que o Senhor quer nos direcionar, mas a gente sabe que tudo aquilo coopera para o nosso bem, coopera para o nosso crescimento. Que o Senhor tire tudo aquilo que vem nos afastando da Tua Palavra, do Teu caminho. Que o Senhor nos centralize mais sobre a Tua Palavra, que se resume em amor, em amar a todos, a amar gratuitamente, a sacrificar a nossa carne em favor do nosso corpo. Em nome de Jesus, que a gente possa agora ouvir um louvor. Se quiser levantar, levanta. Se não quiser, fica sentado. Que a gente esteja atento e sensível para a Tua Palavra que será ministrada nesse louvor agora. Amém? Em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé. Oh, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Cante a minha vida. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Te exaltamos nessa noite. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Agora, Senhor, toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, oh, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Só a igreja. A Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei as Tuas obras. Cante, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda
sua voz, erga a sua voz, erga a sua voz. Oh, oh. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ao Rei Jesus, pela última vez. Adorar ao Senhor nessa noite dizendo: digno, digno de louvor é o Senhor, digno de receber todo louvor nessa noite. Se você puder levantar as suas mãos, se você puder nessa hora, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Te adoramos, Deus, nesse lugar, exaltamos o seu nome, Jesus, neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nosso coração nessa noite se rende à sua presença maravilhosa nessa noite. Nosso coração se rende à sua presença maravilhosa que está neste lugar. Oh Jesus.
Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. Essa é uma oração que nós vamos fazer agora. Adore ao Senhor. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Abre os seus lábios e deixa fluir aquilo que vier da sua intensidade, do seu coração. Se você não tiver muita coisa para falar, mas você fale essa oração que nós vamos acabar de cantar aqui. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe os céus descer na terra como é no céu. Deixe os céus descer. Vamos dizer, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
adoramos, Senhor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não posso conter, nem manter o controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resisto nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não posso conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Aleluia. Vem sobre Goiânia, sobre nosso coração. Aleluia, Jesus. Senhor, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Entregamos o nosso coração. Será que você pode, mais uma vez, colocar-se diante do Senhor em oração? Vamos deixar só a banda tocar bem baixinho. Será que você pode colocar mais uma vez em oração? Fechar os seus olhos. Essa é a nossa oração. Teu reino venha sobre as nossas vidas. Teu reino venha sobre a nossa casa. Teu reino venha sobre, Senhor, essa igreja, sobre a igreja em Goiânia, sobre a igreja no Brasil. Que o Senhor tome o teu lugar de honra, de glória. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. O teu trono de honra, o teu trono, Pai, de glória. Toma o teu trono nos nossos corações nessa noite. Será que você pode dizer isso? Toma o teu trono, Senhor, no meu coração. Esse momento é para nós dizermos isso, amados. Quando nós começamos a cantar aqui, era para que nós colocássemos primeiro as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, reina sobre o meu coração. Reina sobre a minha vida. Reina sobre Goiânia, como o irmão acabou de orar. Reina, Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, vamos cantar a última vez. Que dele é o reino. Teu reino vem. Vamos cantar, teu reino vem. Só vocês. Teu reino. Pela última vez. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Aleluia. Você pode se sentar. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Todo mundo teve uma semana abençoada aí?
Queria primeiramente avisar que as crianças vai ter um momento separado para elas lá em cima. Para quem tiver filho aqui, pode liberar, né, que temos os tios bem competentes ali para cuidar delas. Bom, irmãos, muito feliz de estar aqui de novo, poder estar compartilhando com vocês sobre o que Deus tem colocado no nosso coração. Para mim é um privilégio muito grande, né, ter a oportunidade de compartilhar. Isso para mim é uma alegria muito grande, porque é uma coisa em família, é algo de família mesmo. E compartilhar com os meus irmãos é um privilégio. E hoje eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos estudar um pouco, a gente vai ler um pouquinho a respeito de um assunto que é um tema central na nossa fé, no nosso cristianismo, algo que fala muito forte nos nossos corações. Todos abriram aí? A gente vai ler a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Todo mundo achou? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Só um minutinho. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se, absolutamente, os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. Verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo e de qualquer outra semente. Verso 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção,
ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como também é o homem celestial, tais também são os celestiais. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Só até aí, irmãos. Eu queria pedir para vocês manter a Bíblia aberta, porque a gente vai fazer um apanhado do que Paulo fala nesse capítulo. Eu dou graças a Deus muitas vezes por Paulo ter enfrentado alguns problemas com algumas igrejas. Por algumas igrejas passarem por alguns problemas, como falta de entendimento, imoralidade, divisões, porque isso fez com que Paulo escrevesse esses tratados para nós. E hoje a gente tem acesso a essas cartas, que foram escritas a igrejas pelas quais ele passava, onde ele plantava. E assim ele precisou exortar algumas igrejas, porque algumas igrejas passavam por dificuldades. Por exemplo, lá em Gálatas, alguns irmãos estavam pregando que precisava utilizar da circuncisão no meio dos cristãos. Alguns costumes judaicos precisavam voltar. Alguns judaizantes estavam no meio da igreja de Gálatas. Lá em Corinto também, a gente tem em Corinto algumas divisões na igreja, alguns problemas de moralidade, alguns problemas de falta de entendimento. E o que veio fazer Paulo, quase que eu caio aqui, o que veio fazer Paulo escrever o capítulo 15, foi um problema que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, de que um grupo de irmãos, um grupo de cristãos no meio da igreja, eles, muitas vezes eu penso que, influenciados pela filosofia de Platão, eles dividiam o mundo em um mundo material e um mundo espiritual. E o mundo espiritual era muito melhor que o material, e o material era um mundo desprezível. Então eles criam no transcendente, eles criam na ressurreição de Cristo transcendental, mas quando se tratava de ressurreição de mortos no material, no corpóreo, eles desacreditavam. Então esses irmãos estavam pregando esse tipo de ensino de que mortos não ressuscitavam, de que eles não ressuscitariam. Eles criam na ressurreição de Cristo de certa forma, mas não criam na ressurreição de mortos. E isso faz com que Paulo se indigne e escreva o capítulo 15 que a gente tem aqui. Então Paulo faz um tratado explicando a respeito da ressurreição de Cristo. Talvez é o capítulo mais completo a respeito de ressurreição que a gente tem na palavra de Deus. E aí, se os irmãos olharem a partir do verso 1, aí na Bíblia de vocês, Paulo começa dizendo a respeito ele começa usando de uma prova, ele começa a querer provar com testemunhas e falar sobre relatos de que Cristo de fato ressuscitou. Ele fala, olha, a gente crê que Cristo de fato ressuscitou, a gente crê que alguns irmãos viram a Cristo ressurreto, a gente crê que Cristo apareceu aos 12, depois Cristo apareceu a todos os apóstolos, depois Cristo apareceu a mais de 500 pessoas, e por fim, ele fala no final aqui no verso 8, ele fala, olha, e depois de todos ele foi visto também por mim. Eu, Paulo, vi Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Eu cheguei a ver Jesus. Eu cheguei a ver Jesus como nascido fora de tempo, porque ele foi o último a ver Jesus ressurreto. O último naquele momento. Então Paulo vai lá e começa, olha, Jesus de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ao contrário do que vocês estão pregando, que de fato mortos não ressuscitam, mortos ressuscitam sim, e eu vi Jesus ressurreto. E depois desse apanhado que ele faz, essa prova, ele começa no verso 12. Ele começa algumas exortações, olha, ele diz, olha, se é corrente pregar-se de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É importante a gente salientar que eles não criam que Jesus não tinha ressuscitado. Eles não criam, na verdade, em ressurreição de mortos. Mas Paulo faz uma ligação íntima de que, se a gente não crê que mortos ressuscitam, então a gente não crê que Cristo ressuscitou. Isso é um problema. Ele começa a utilizar de um sistema de causa e consequência. Ele começa a falar, olha, se Cristo não ressuscitou, vamos supor que Cristo não ressuscitou. Vã é a nossa pregação e vã é a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé.
somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ou seja, a gente está dizendo que Deus fez alguma coisa que ele não fez. Então a gente é falsa testemunha. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a gente está testemunhando uma mentira. A partir do verso 16, ele começa algumas outras exortações e ele termina no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a gente crê que não há ressurreição de mortos, se a gente crê que tudo acaba na nossa morte, então a mensagem que a gente prega é desesperança total. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Depois ele continua, depois dessas exortações, a partir do verso 20, se você for olhar, ele faz um comparativo entre a nossa ressurreição e a ressurreição de Cristo. Ele diz, em algumas versões, tem um título chamado Cristo, as primícias dos que dormem. Ele diz, Cristo é as primícias. O que significa primícia? Primícia não é só primeiro. Primícia pode ser também entendido como uma amostra. Cristo é uma amostra do que há por vir. Então, se Cristo ressuscitou, com certeza nós iremos um dia ressuscitar. Nós iremos ganhar novos corpos. Então, Cristo é a primícia daqueles que dormem. Todos aqueles que dormiram antes de nós, um dia ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. E ele continua no verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Esse é um paralelo que Paulo costuma fazer entre Adão e Jesus Cristo. Ele chama Adão de... Posteriormente ele vai chamar Adão de ser vivente, né? Ele diz, Adão todos morrem e em Cristo todos são vivificados. O que ele quer dizer com isso? Lá no Éden, com a desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. E assim, quando o pecado entrou na humanidade, a morte entrou na humanidade. Então, através de Adão, nós experimentamos a morte. Não só física, mas como espiritual. Nós fomos mortos em pecados e delitos. E depois ele diz, mas em Cristo todos são vivificados. Todos são ressurretos em Cristo. Esse é um paralelo que Paulo costuma fazer. Depois ele começa a falar algumas coisas, a partir do verso 23, a respeito de ordem, né? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Ele começa a falar algumas coisas sobre o futuro, sobre o Apocalipse, de como se dará a ressurreição, de que Cristo vai submeter todas as coisas debaixo dos seus pés, e depois o próprio Cristo vai se submeter a Deus, e Deus será tudo em todos. E no final ele diz, no verso 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, o próprio Filho se sujeitará ao Pai no final, para que Deus seja tudo em todos. Depois Paulo começa, a partir do verso 29 ao 34, a fazer mais algumas exortações. Dessa vez ele não utiliza mais o geral, ele utiliza a sua própria vida. Ele diz, olha, vamos supor de novo que Cristo não ressuscitou dos mortos, como vocês estão pregando. Então Cristo não ressuscitou? Então por que dia após dia eu estou enfrentando feras lá em Éfeso? Por que dia após dia eu estou enfrentando a morte? Eu estou enfrentando a morte por causa de uma mentira? Eu estou pregando uma mentira? E aí ele continua exortando, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade, ele estava falando das más conversações que existiam entre os coríntios. E no final ele dá uma palavra bem dura, no verso 34. Ele diz, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Então ele diz no final, olha, se você está pregando que mortos não ressuscitam, e que Cristo não ressuscitou dos mortos, você de fato não conhece a Deus. Você não tem conhecimento de Deus, você não é convertido. Você aí que está pregando que mortos não ressuscitam, você não conhece a Deus. Então isso eu estou falando para vergonha de vocês. E aí Paulo conclui com essa paulada, né? E depois, a partir do verso 35 ao 49, que é a parte final que a gente leu, ele começa a responder algumas perguntas a respeito de como será a ressurreição nossa futura, de como se dará a nossa ressurreição, em que tipo de corpo nós viremos, no caso. Ele faz algumas comparações a respeito, algumas analogias com semente, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, ou seja, ele compara a morte com uma semeadura. Ele diz a respeito de alguns corpos celestes, a glória dos corpos e tudo mais. Ele diz a respeito de como será a natureza do nosso corpo ressurreto. Ele diz mais ou menos o seguinte, olha, a nossa identidade de corpo permanecerá. O trigo será trigo. Só que a diferença será que o corpo vai ser semeado em fraqueza e vai renascer em glória. Ele vai renascer em incorrupção. Ele vai ser semeado em corrupção e vai renascer em incorrupção.
ele vai semear em corpo natural e vai ressuscitar em corpo espiritual. Então, se há corpo natural, também há corpo espiritual. E aí no verso 45 ele faz mais um paralelo entre o Adão e Jesus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, nós fomos feitos almas viventes como Adão foi feito. E através de Cristo Jesus nós somos feitos espíritos vivificantes também com ele. E ele conclui, né, no final, no verso 49, ele diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que ele quer dizer com isso? Se nós hoje trazemos a imagem de Adão, do que é mundano, do que é carnal, agora nós precisamos trazer a imagem do que é celestial. Nós precisamos trazer a imagem de Cristo em nós. A gente precisa trazer a imagem do que é do céu, do que é celestial. E assim a gente passando por tudo, e Paulo conclui essa parte, né? E depois ele fala um pouco sobre como os vivos serão transformados, né? A respeito de quem não estará morto. Ele fala do 50 ao 58, de como se dará esse processo de quem vai estar vivo. Na verdade, os vivos serão transformados em vida. E aí a gente conclui essa passagem pelo texto. E eu queria tirar hoje alguns pontos práticos para a nossa vida desse texto, que são muitos pontos, mas eu resumi ele em 3. O primeiro ponto que eu queria tocar com vocês a respeito desse tema, irmãos, é: você crê de fato que Cristo ressuscitou dos mortos? Porque hoje existem algumas coisas parecidas com esse fato que aconteceu em Corinto. De fato, o cristianismo, a única diferença do cristianismo, a maior diferença do cristianismo com as outras religiões, é que as outras religiões elas se baseiam nos ensinamentos do seu mestre. O cristianismo ele se baseia num fato. O cristianismo se baseia no fato de que Jesus morreu e ressuscitou. E assim isso valida o cristianismo. Então, hoje muita gente, se dizendo cristã, muita teologia por aí, diz que, olha, Jesus morreu, só que ele não ressuscitou. Jesus morreu, só que ele não ressuscitou. O que aconteceu? Os discípulos de Jesus inventaram essa ressurreição para dar mais força à mensagem de Cristo. Isso eu não chamo nem de teologia, isso é um tipo de filosofia, fora completamente. Porque se de fato Cristo não ressuscitou dos mortos, então nós estamos completamente perdidos. Então não tem por que eu estar aqui pregando para vocês. Não tem por que cada um de vocês estarem aqui ouvindo a minha mensagem. Não tem ouvindo a mensagem de Deus, no caso. Não tem por que todo mundo estar aqui buscando alguma coisa de Deus ou falando de Deus. Porque a gente não tem mais esperança nenhuma. Então a pergunta que eu faço para você é: você de fato crê que Cristo ressuscitou dos mortos? Você crê? Porque se não há essa crença no seu coração, não há esperança para nós. Não há esperança para você e nem para mim. Porque de fato, Jesus veio através de um nascimento de uma virgem, que deu à luz a Jesus, que padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, e ao terceiro dia ele morreu, para dar vida, e vida em abundância, e vida eterna, para mim e para você. E se assim não fosse, hoje nós seríamos os mais insensatos do mundo, assim como Paulo disse, seríamos os mais infelizes do mundo. Ele diz num trecho que eu não li, ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Essa era uma ideia, era uma filosofia de Epicureu, na Grécia Antiga. Que ele cria que o ser humano só tinha uma chance de vida, que era a chance terrena. Então, se ele tinha essa vida, a vida tinha um fim em si mesma. E se a vida tinha um fim em si mesma, o ser humano tinha que viver o máximo que podia do seu prazer. Ele tinha que se entregar à bebedeira, à comilança e tudo mais, porque ele iria morrer no final. Então, essa era a pregação dos epicureus. E aí Paulo vai lá e evoca essa pregação quando ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer, porque não há esperança mais para nós. Então por que a gente está aqui pregando bondade, pregando o Sermão do Monte? Por que a gente está aqui pregando essas coisas, se Cristo não ressuscitou? Então, graças a Deus, nós cremos na ressurreição de Cristo, amém? E o segundo ponto: entendendo que a gente crê na ressurreição de Cristo, a gente também crê na ressurreição de mortos. A gente crê que um dia nós vamos ressuscitar. Isso é a parte mais louca, porque é muito mais fácil a gente entender crer na ressurreição de Cristo do que crer numa ressurreição nossa. E de fato, vai chegar um dia em que nós vamos morrer
E vai chegar um dia que Jesus vai voltar e vai ressuscitar a gente. Nós vamos ser semeados em morte e vamos renascer em incorrupção. E como que vai ser isso? Como que a gente pode conceber esse tipo de coisa? Muitas vezes a gente entende a vida, muitas vezes a gente vive a vida como se a vida fosse acabar de fato na morte. E a gente, muitas vezes, a gente tem algumas experiências na vida, e eu tenho experiências na vida, que são pedaços do céu na nossa vida. Quando um menino nasce, é um pedaço do céu. Quando um casal se apaixona, é um pedaço do céu. Quando há um casamento, um pedaço do céu. Quando dois amigos se reconciliam, que antes estavam brigados, isso é um pedaço do céu. Então a gente vai experimentando o céu aos poucos nessa terra. A gente vai experimentando, só que com uma diferença. A dor ainda existe, o sofrimento ainda existe, a nossa insensatez ainda existe. A gente é muito insensato ainda, a gente é muito mesquinho, a gente ainda cobiça as coisas, a gente ainda sofre. Mas essas experiências que a gente tem são pedaços do céu. Mas eu quero dizer aqui para você hoje que vai chegar um dia em que o céu será completo na nossa vida. Em que nós vamos ressuscitar e não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Porque, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e nele, nós temos o privilégio de nos ressuscitar, de a gente ressuscitar também. Cristo vai nos ressuscitar com ele. E um dia não haverá mais morte. Outra coisa também que eu reflito muito, que um dia aqueles que dormem também vão ressuscitar. E essa é a parte mais assim, que me choca mais, porque muitas vezes eu vejo muita gente perdendo seus entes queridos e tudo mais, e as pessoas se esquecem que um dia eles vão se ver novamente. Essa é uma esperança. Aquele ente querido que você perdeu, você vai ver ele de novo. Nós vamos ver essas pessoas de novo. Isso é um fato. Isso está escrito na palavra de Deus, isso é uma promessa. Um dia nós vamos morrer, mas um dia vamos ressuscitar. E todos nós vamos viver juntos com Cristo para sempre. Amém? Cremos nessa ressurreição também? Amém. Terceiro ponto que eu queria tocar com vocês. E aí? E agora? Eu estou aqui falando de ressurreição, eu estou falando de ressurreição de Cristo, eu estou falando de ressurreição de mortos no futuro. Mas e agora? O que isso aplica para a minha vida do agora? O que isso aplica para a minha empresa? O que isso aplica para os meus negócios? O que isso aplica para o meu casamento? O que isso tem a ver com a minha vida do agora? Tudo. Isso tem a ver, tudo, isso tem tudo a ver. Porque se a gente crê que Cristo ressuscitou dos mortos, que um dia nós vamos ressuscitar, agora nós vivemos em novidade de vida, como mentes ressuscitadas, mentes ressurretas. Como eu falei antes, a gente ainda tem insensatez, a gente tem problemas no coração, a gente sofre. Então, por isso, porque Cristo ressuscitou, a gente também tem que ressuscitar todos os dias da nossa vida. A ressurreição, muitas vezes a gente chama esse tipo de ressurreição de santificação. E, de fato, essa é uma verdade. É isso que, às vezes, falta a gente entender. É isso que, às vezes, falta a gente compreender. Que a perspectiva do Evangelho é uma perspectiva de ressurreição. Muitas vezes a gente tem vindo às nossas reuniões, a gente tem lido a palavra de Deus, a gente tem orado, a gente tem ido aos PGs, em busca de coisas, em busca de Deus, que Deus possa ajudar a gente nas coisas, mas a gente tem ido como mortos, simplesmente. Ou como pessoas que estão mortas, mas acham que está vivo. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para todas essas coisas numa perspectiva de ressurreição. Como é que se dá isso? Eu li esses dias um livro do Philip Yancey, em que ele fala um trecho a respeito da biografia de Leon Tolstói. Não sei se todos aqui conhecem. Tolstói era um romancista russo que viveu no século XIX, nasceu no século XIX, morreu no século XX, e que, a certa altura de sua vida, ele era um cristão muito devoto, e o projeto de vida, nesse momento da vida, era o quê? Era seguir o Sermão do Monte, passo a passo. Então ele começou a criar sistemas, formas de como ele iria cumprir com esse Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aqueles preceitos que Jesus deixa em Mateus 5 até 7. Então ele começa a querer viver uma vida simples e tudo mais. Ele começa a criar sistemas e mirabolar planos e tudo mais para ele conseguir cumprir com todos esses mandamentos. A uma certa altura da vida ele começou a ver que ele fracassava em todos eles. E quando ele ia fracassando em cada mandamento que ele tentava cumprir, ele começava a se autopunir. O que ele começava a fazer? Começou a vender seus direitos autorais. Ele não queria mais dormir com sua mulher porque ele não merecia tamanho prazer.
E à medida que ele tentava se autopunir, ele fracassava também em se autopunir. Ele falava, olha, não vou dormir com a minha mulher, mas a mulher dele aparecia grávida depois de 9 meses. Ele falhava miseravelmente em tentar seguir esses preceitos através dos seus sistemas humanos. E Tolstói, a um certo ponto da sua vida, morreu amargurado. Infelizmente, ele não entendeu a essência do Evangelho. E tem um relato da esposa dele, dizendo, olha, Tolstói ajudava trabalhadores a carregar água todos os dias, mas os seus filhos não recebiam um gole de água por dia. Ele não dava água nem para os seus filhos. Foi um homem que morreu amargurado. O que faltou para ele? O que falta para nós, muitas vezes? Termos a mente ressurreta. O Evangelho ele tem que ser lido e entendido numa perspectiva de ressurreição. Nós precisamos ler as promessas de Deus na Bíblia numa perspectiva ressurreta. Na verdade, a gente tem que primeiro entender a nossa morte, primeiro morrer, e depois ressuscitar com ele. Porque não é possível um morto cumprir esses preceitos, mas um ressurreto, sim. Um ressurreto em Cristo é capaz de cumprir esses preceitos, sim. Então, o que anda faltando para a gente é uma mente ressuscitada, uma mente ressurreta, uma mente que ressuscita também. Porque muitas vezes a gente está ligado muito ao Adão que há em nós, ao ser vivente que há em nós, mas a gente precisa ligar ao Espírito vivificante de Cristo em nós. E lá na sua empresa, lá no seu casamento, você precisa olhar para todas essas coisas, olhar para tudo que está à sua volta, numa perspectiva de ressurreição, numa perspectiva de que ressuscita e numa perspectiva ressuscitada. Porque a gente não consegue, irmãos, por mais que a gente tente, a gente não consegue viver a vida por nossos braços, porque na verdade a gente está morto. A gente tem que entender, irmãos, que a gente precisa viver a nossa vida numa perspectiva ressurreta. A gente precisa viver a nossa vida sendo sempre sustentado pela graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos capacita. A gente não é nada. A gente não consegue fazer nada. Se você for olhar para a sua vida, você vai ver uma série de coisas que deram certo, mas uma série de coisas que você fracassou também. Você vai perceber que você não é o super-homem, você não é o super-herói. A gente precisa sempre da graça de Deus, para que a gente possa andar em novidade de vida, numa perspectiva ressurreta. Então, onde você está inserido, você precisa olhar para as coisas numa perspectiva ressurreta. Muitas vezes as pessoas reclamam do que está acontecendo no país. Elas reclamam do que está acontecendo na política. E as coisas vão dando errado, vão dando errado. E eu já vi muita gente reclamar, mas está faltando cristão ali, está faltando gente ali para ser a diferença. Mas eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes a igreja se vê muito dependente da política, quando na verdade a igreja é responsável pela política. A política está assim porque a nossa igreja não é ressuscitada. Porque a gente não tem uma mente ressurreta. E porque a gente não tem uma mente ressurreta, a nossa política falha, as nossas instituições falham, porque está faltando referência. E a verdadeira referência é através da ressurreição de Cristo Jesus na cruz. É essa ressurreição que habita em nós, que é essa referência do mundo. Então a gente precisa sempre olhar para as coisas, olhar para aquilo que a gente vive, olhar para o nosso cônjuge, olhar para a nossa esposa, olhar para a sua esposa, para o seu esposo, olhar para os seus empregados, uma perspectiva de ressurreição. Uma perspectiva de que uma pessoa, por mais falha que ela seja, ela tem a esperança para ela, porque Deus te ressuscitou. Porque Deus te ressuscitou, você pode olhar para uma pessoa numa perspectiva de ressurreição. Evangelho, meus irmãos, é uma perspectiva, é uma outra dimensão. E muitas vezes eu custo a entender isso, porque eu sou muito falho. Porque muitas vezes eu tento olhar para o Evangelho como um sistema teológico, a gente começa a estudar teologia, a gente começa a se perder, e a gente começa a entender que Deus precisa nos ajudar a intervir na história e tirar a gente dali, mas não. A gente precisa entrar numa outra dimensão, que é a dimensão da ressurreição. A gente precisa morrer e ressuscitar. É isso que está faltando para nós. É isso que está faltando para nós passarmos a amar o nosso próximo. Se você não ama ainda, é porque você não ressuscitou com Cristo Jesus. Se não há compaixão em você, é porque você não ressuscitou em Cristo Jesus. Então é essa perspectiva que nós devemos ter. É essa perspectiva que Deus quer que nós tenhamos. É isso que significa ressurreição. É nós morrermos e ressuscitarmos todos os dias da nossa vida, lutando contra a nossa própria carne. Domingos atrás, o Diogo pregou sobre Gálatas 6. Quando ele diz que o Espírito milita contra as obras da carne. O Espírito milita contra a carne. Isso é fato. Até o dia que nós morrermos, essa guerra vai existir dentro de nós. Até o dia que nós morrermos, essa guerra da carne contra o Espírito vai existir dentro de nós. É por isso que há necessidade
de todos os dias a gente ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração. Pai, nós te agradecemos por essa noite e nós te pedimos, te clamamos mesmo o teu nome para que nós possamos não olhar para aquela tumba vazia como espectadores, mas que a gente possa olhar para aquela tumba vazia como participantes. Porque nós, Senhor, não somos nada e o Senhor nos deu tudo. Deus, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, abrir nossos olhos, que as pessoas que estão aqui, que elas possam ter os seus olhos abertos para aquilo que o Senhor colocou na sua palavra, que o Senhor tem colocado cada dia mais nas pregações e tudo mais. Que nós possamos aprender a viver como Cristo viveu. Que nós possamos entender a nossa morte, mas entendendo a nossa morte, que a gente possa entender também a nossa ressurreição. Senhor, não há esperança em nós mesmos, nós sabemos disso. Nós sabemos que não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos. Por isso, Pai, que o Senhor possa dar uma consciência de dependência total, de entrega total à Tua graça. Que a gente possa cada vez mais nos entregar a essa graça. Que a gente possa cada vez mais entrar nessa perspectiva, entrar nessa dimensão. Para que a gente possa ser luz onde a gente vá. Para que a gente possa viver de fato aquilo que o Senhor colocou na Tua palavra. E se a letra mata, Senhor, é porque a gente ainda lê como mortos. A gente quer ler agora a Tua palavra como ressurretos. Senhor, guia nossos caminhos, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar cada dia mais nos Teus caminhos, que a gente possa cada vez mais trilhar esse caminho com honra, com glória, entendendo cada vez mais que um dia, Senhor, nós vamos de fato ressuscitar e ter uma vida eterna do lado do Senhor. Nós cremos, Pai, na Tua ressurreição. Nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós queremos declarar isso aqui. E queremos Te dar toda a honra e toda a glória, Senhor, porque nenhuma honra é dada a nós. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, por ter dado o Seu Filho, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E por isso nós temos possibilidade de vida eterna, Pai. Pai, nos dê uma consciência transformada, um entendimento transformado, que a gente possa sair daqui diferente da forma como a gente entrou. E que todos os dias essa palavra possa entrar no nosso coração mesmo, como uma flecha, que a gente possa cada vez mais viver de fato essa palavra. Porque é muito fácil a gente pregar, é muito fácil a gente falar. Mas o difícil, o desafio mesmo é a gente viver. Que o Senhor possa dar um entendimento transformado de fato, para que as pessoas possam de fato mesmo viver essa palavra. Viver onde elas estão, onde elas estiverem. No seu trabalho, na sua escola, em todo lugar. Porque o mundo carece de pessoas com mentes ressurretas. Que a gente possa viver essa perspectiva hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, temos alguns avisos, né? Hoje a gente está vendendo as camisetas aqui do God Vibes, que é o acampamento que vai acontecer em julho. As vagas as inscrições já se encerraram, né? Mas se você ainda quiser, tem muita gente que ainda vai para o acampamento com uma bolsa, que muita gente não vai pagar, não consegue pagar. Então a gente está vendendo as camisetas, alguns CDs, para que isso possa ser feito mesmo. Então temos 2 modelos de camiseta ali. Se você quiser passar ali no fundo, dar uma olhadinha, R$50 mesmo, a gente passa cartão. Hoje não está passando cartão, né? Hoje não está passando cartão. Tá, aqui no mall saca dinheiro. Se você precisar sacar dinheiro para comprar camiseta, aqui no mall a gente saca dinheiro. Tem mais alguma coisa? Muito bom, irmãos, estar junto com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Consolador, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. E quem quiser dar oferta, pedidos de oração, a gente tem gasofilácios ali atrás. É porque a gente tem nossos desafios financeiros. E se você tiver essa consciência transformada e ressurreta, que Deus possa tocar no seu coração aí. Amém? Amém.